Olá, Leonor. Boa Olá, noite. Iva, tudo bem? Estou com um bocadinho de Tudo luz, bem, e não sei você? porquê, mas pronto. E o background também. Não há problema. Se Bom, calhar você vou mudar aqui a. chegou a ver a primeira aula do módulo? Acho que não, né? Eu não consegui, e ainda não consegui fazer o recap para trás no Ih, fundo do módulo que ficou. Portanto, confesso e peço desculpa, mas eu vai acho que não disponibilizaram ainda, né? Porque tem que fazer o download no Já, YouTube, eu por acho que isso. já disponibilizaram, só que eu acho que ainda não tive, foi a oportunidade mesmo de ver, ainda. Tá bem, não tem problema. Eu vou tentar fazer a apresentação aqui do slide. Deixa eu só abrir ele aqui para a gente iniciar. Aí eu dou uma recapitulada rapidinho no que a gente viu no semana passada. Sim. Deixa eu abrir. Deixa eu ver também como que faz. A apresentação tá um pouquinho lenta. Não tem mal. Eu também vou fazer aqui um filtro diferente, só para não ficar assim. Mas fica igual. É indiferente. É indiferente. Está dando para ver. Agora eu vou apresentar. Aqui. Acho que é mesmo essa tela. Está a Tá, carregar, Ana. tá carregando. Uhum. Uhum. Tá lento por aqui. Ainda não tá aparecendo a apresentação aqui. Bom, enquanto não aparece, vou esperar carregar, porque deve ser a internet mesmo que deve estar um pouco lenta. Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre. Eu dei uma introdução sobre o que é o estudo da neurociência e conversei um pouquinho sobre a tomada de decisão, né? Como o cérebro, ele. Essa tomada de decisão. Quais são as condições que nós temos para isso? E o que eu gostaria de relembrar um pouquinho é sobre. Acho que agora deu. Agora foi. Agora sim. Agora sim. Nossa, tá tudo travado aqui. Mas vou dar o tempo aqui do computador. E eu falei um pouquinho sobre o que eu queria recapitular sobre o sistema um e 2 do Daniel Kahneman, que escreveu aquele livro Rápido e Devagar. É um livro pouco conhecido, eu acho, já para algumas pessoas, e é onde ele ensina. Ah, tá dizendo que o Zoom não está respondendo. Vou colocar aqui. Pronto. Pode É onde ele fala um ser pouquinho mesmo, é isso. sobre o sistema um e o sistema 2. Ele descreve dois sistemas que nós usamos para tomar as decisões, né, que a gente usa para pensar. E que o sistema um seria um sistema rápido, um sistema intuitivo, e da mesma forma como ele é rápido e intuitivo, ele não usa muito raciocínio lógico. Geralmente, nós trabalhamos mais com o sistema um o tempo todo, né? Ele funciona mais de maneira automática, sem fazer esforço. É como se a gente passasse na rua e já soubesse, reconhecesse uma pessoa assim conhecida e já soubesse iniciar uma conversa. Esse é o sistema um, mas ele também traz para outras decisões, né? Quando a gente está muito levado
com algumas emoções, por exemplo, de raiva, né, ou de tristeza, o sistema 1 ele acaba por funcionar ali de maneira intuitiva, né? Porque é um sistema que ele é mais rápido e não precisa de um raciocínio. E o sistema 2 seria o contrário. Seria um sistema lento, mais racional, analítico, que requer mais um esforço, né, consciente, e que é o que nós precisaríamos para tomar decisões, né, principalmente tomar decisões importantes. Então, é por isso que eu trouxe um pouco do estudo do Daniel Kahneman na, na sessão passada, na aula passada. E trouxe um pouquinho sobre os vieses cognitivos e sobre as heurísticas, que os vieses cognitivos e as heurísticas são atalhos mentais que o nosso cérebro tem para tomar decisões. E é um conjunto padronizado, né, que o estudo da neurociência padronizou, conseguiu identificar algumas heurísticas e vieses cognitivos comuns em todas as pessoas que nos influenciam na hora de tomar decisões. E agora eu quero passar para um estudo mais dentro da área da neurociência mesmo, da área da neuropsicologia, que é mais o estudo do cérebro humano. A neurociência, ela não estuda só o cérebro, né, mas ela estuda o sistema nervoso central, então é o estudo do cérebro e da espinha, né, e de todo o nosso sistema nervoso, e busca entender como que ele influencia no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso processo de decisão, de tomada de decisão, e enfim. Essa é um pouquinho do que a neurociência estuda, né? E a neuropsicologia. E eu acho que toda a área da saúde tem esse embasamento da neurociência. Então, a enfermagem, a psicologia, a fisioterapia, Eu acho que tudo todas começa as. na mente. Desculpa interromper, Ana. Eu acho que tudo começa na mente. Pronto. Exato. Eu Uhum. acho que há aqui um princípio hoje em dia da medicina oriental em que nada está integrado, está tudo dividido. Portanto, temos o setor da mente, do coração, do pulmão, da perna, está tudo dividido, mas no fundo tudo está integrado. E acho que o que nós estamos a voltar, e desculpe, já que estamos aqui as duas. Uhum. E aproveitando um bocadinho também o seu conhecimento, obviamente mais aprofundado na parte da neurociência, a mente é o comando de tudo e as próprias doenças e as próprias enfermidades, por assim dizer, somos nós que as trazemos também em forma de, lá está, de coisas não resolvidas. E, portanto, o que nos impulsiona, o que nos vai impulsionar para a vida, independentemente do que for, é o entendimento da nossa mente, o controlo da nossa mente e o impulsionar do nosso ser. Pronto. Exatamente. É um conjunto de tudo, né? É Tem um que ser, conjunto de tudo. tem que ser, tem que ser. E E com bom, pena não consigo ver o seu slide e só ter parado aqui no, no cérebro uhum. cognitivo. Porque isto também é interessante ser visual. Não sei se conseguir, vamos tentar se calhar fazer aqui ou um refresh ou deixar para ver se eu consigo ver a apresentação também que fez, porque isso também seria muito bom. Ah, você não tá vendo o meu compartilhamento? Ficou na primeira página, portanto, à Ah, medida pronto, que não, vai eu não passei avançando. ainda. Ah, ok, Eu não passei. Eu ok, estava mesmo ok. dando um recap Ok, ok, da ok, apresentação tal, passada. ok, obrigada, desculpe. Imagina. E na aula de hoje, né?
eu ainda não passei porque eu escolhi um artigo, e o nome do artigo é esse: Córtex pré-frontal, a inteligência orquestra a vida e determina o comportamento. Que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que Ok. seria o córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro tão estudada e que determina basicamente tudo na nossa vida, tudo que a gente é hoje como ser humano. Nesse estudo, principalmente, ele explora a influência do córtex pré-frontal na nossa inteligência, no nosso comportamento, é, na nossa personalidade. E o córtex pré-frontal, né, é uma região do nosso cérebro que fica no lobo frontal, né, logicamente, Sei, fica aqui sim. nessa parte. E é o que nos define, nos diferencia de outros animais, né? Sim. É uma parte recente da nossa evolução como ser humano. E é uma parte essencial e que também é associada a como nós tomamos a decisão, a como nós controlamos as nossas emoções, como nós nos planejamos e, e como impacta na nossa vida e na formação da nossa personalidade, né? Então, ele está localizado na parte frontal do cérebro, é essencial para o planejamento, tomada de decisões, moderação do comportamento social, que é aquilo que nos faz social, né? Ser um ser social, a compreender regras sociais, compreender como agir diante de outras pessoas. E é muito por isso que depois a gente vai ver. Eu trouxe um caso famoso que tem na neurociência sobre a descoberta do córtex pré-frontal, de como pessoas que têm certas disfunções, né, ou lesões nessa área do cérebro, em como a gente compreende a importância do córtex pré-frontal no comportamento social, é quando pessoas que tiveram essa parte lesionada se comportam frente à sociedade. Não Um frente à sociedade, né? Mas com outras pessoas. De talvez não ter um limite da filtro. sinceridade, Filtro. Sim, sim, um filtro. ou filtro, exatamente, o filtro social, né? E, e como ajuda a entender a inteligência e a personalidade. Bom, o autor desse artigo que eu trouxe é o Dr. Fabiano de Abreu, e é um artigo publicado na Ciência Latina, na revista científica de 2022. Bom, eu vou trazer um vídeo depois, mais tarde. Ai, passou sozinho. Vou trazer um vídeo depois sobre o caso do Phineas Cage. Esse caso é um dos casos mais revolucionários, eu acredito, da neurociência, que foi quando um, é, esse, essa, essa pessoa, o Phineas Cage, né, ele sofreu um acidente. Não quero dar muito spoiler para depois mostrar certinho no vídeo. Ele sofreu um acidente onde uma barra de ferro atravessou o crânio dele, Parte do perfurou córtex, basicamente, sim. Ok. o córtex pré-frontal Uhum. e ele sobreviveu e, Mas a identi- personalidade mudou drasticamente. Portanto, qual é a ligação entre o corte, no fundo, o corte que foi no cérebro e a ligação, no fundo, para ou as partes do cérebro serem importantes para o comportamento, por assim dizer. sim. Você conhece, você já ouviu falar? Eu sou muito. Eu vou-te explicar uma coisa, Ana. Eu posso não conhecer as coisas numa profundidade ou de, se calhar, não conhecer propriamente este estudo em concreto, mas sou uma pessoa que me tento instruir do que puder. Pronto. Uhum, E, portanto, conheço, não conheço este caso em específico e também não o estudo o nome, no fundo, que apresentou,
mas os temas que está a apresentar são coisas que eu tenho familiares, pronto, por assim dizer. Ah, entendi. Então vai gostar também, inclusive, de conhecer esse caso, porque foi a partir dele que obtiveram conhecimento, né, dessa região e da importância da região do nosso cérebro. Foi a partir dele, inclusive o crânio dele perfurado, é até um pouco Uma meio. peça de estudo. Sim, É uma peça de estudo, é uma peça de observação que está em Harvard, do cérebro dele e da barra de ferro que perfurou o eu crânio dele. procurou o prêmio. Tá em exposição, sabe? Porque realmente foi a partir desse caso trágico que nós descobrimos um mundo inteiro, né? E, como diz, a sua personalidade, ela mudou drasticamente, ele era uma pessoa até então calma, né? E correta em termos sociais, e ele se tornou muito impulsivo, muito agressivo, perdeu essas habilidades sociais, né? E foi a partir disso que se evidenciou a importância do córtex pré-frontal para o controle emocional. Uhum. Hum, Nossa, toda vez que eu passo o slide, trava tudo. Bom, funções do córtex pré-frontal. Ele quem orquestra, né? Por isso é até bonito o nome do artigo, é uma orquestra mesmo dos nossos pensamentos e as nossas ações, conforme nós temos um objetivo. Ele é responsável por controlar os nossos impulsos, e isso vai em conjunto com as nossas emoções, né? Porque as emoções elas dão um sinal e depois vem a ação e a resolução de problemas, o planejamento estratégico, né? E isso vai em contextos menores do nosso dia e a tomada de decisões baseadas na previsão de consequência. Então, é aquilo que uma criança, por exemplo, não tem. Uhum. Até Tem porque os limites ainda. Sim, sim. sim, até porque o córtex pré-frontal, né, ele Amados, quer também. termina a sua. Sim, Ele termina aos aos 25. 25, exatamente. Então, uma criança, basicamente, né, ela. Está a formar todo o seu sistema neural até lá. Exato. E então é por isso que se a gente faz essa troca, se você Essa, pega toda a forma que uma criança age, exatamente, né? Ela toma decisão sem basear, sem prever consequência nenhuma, sim, não porque tem. está na fase de aprender, exato, pela ação e consequência. Exato. E o córtex pré-frontal dela ali está se formando, né? Ela não nem tem. E Vai muitos, pela experiência que vai vivendo, basicamente. sim, e muitos não historiadores, é, estudiosos, né, definem ali o início da adolescência ou o início da vida adulta, o final da vida adulta. Muitos acreditam que o início da vida adulta seja aos 25 anos e Uhum. não aos 18, Uhum. justamente porque é quando nós Formação terminamos total, do corpo total, no fundo. Não é só total, cérebro, é exato, total, formação total. Óssea, toda, sim. sim. Vou pro próximo aqui. Tá travando bastante. Ainda não tô vendo. Eu estou a ver funções executivas. Eu estou a ver, Ana. Perdi agora segundos. Ana, perdi agora.
Carla, acho que deixou de dar. Tudo bem. Tudo bem. Tá certo. Tudo bem, bom sucesso. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tem sentido. Não sei isso. Minha querida, olha, ela caiu já para aí há uns 10 minutos.
E não voltou a entrar. Pronto. Ah, eu sei que sim, eu estou a ver. Mas ela ainda não entrou. Não. Estou, querida, olha, estou a jantar ao mesmo tempo, estou a aproveitar. Vou desligar um bocadinho a câmera para não fazer figura, porque como é filmado, eu não vou estar a comer. Não posso jantar muito tarde, é só por isso. É, não, 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 vou ser às 11. É engraçado, já viste? Fui para a Lapa. Vamos lá, Fónix. Até o meu pai, eu disse isso ao meu pai e o meu pai disse: Mas tu nasceste às 11 e na Lapa. Eu disse: "Pois, sei lá, olha, sei lá, coisa do destino. Eu tenho lá um santo, tenho lá um santo que me proteja. Não, tenho a certeza. É? Tenho, tenho. Tá, tá. Olha, querida, beijinho, querida. Desculpa. Estou aqui, Ana. Eu só estou a aproveitar, se não se importar, estou a comer qualquer coisinha no Enrasca, assim. Pode Ah, tá ser? bem. Olha, meu áudio ainda não conectou. Deixa eu conectar o meu áudio. Mas conseguiu-me ouvir? Deixar. Vamos. Pronto. Agora sim, conectou. Deixa eu voltar a partilhar. Oh, Ana, eu só não vou partilhar a câmera porque estou a aproveitar só para jantar rápido. Se não se importa. Fica tranquila. Agora parece que tá até funcionando melhor. Ainda não me aparece. Só de partilhar. Quando essas coisas acontecem, são sempre quando a gente precisa usar, né? Sim, apresentar em tela cheia. Pronto, agora sim. Ok.
Estava. Aí, estávamos ainda aqui. Exato. Isso, Bom, isso. bom, vamos agora para funções executivas. Ai, peço desculpas aí. Bom, as funções executivas, que é uma das funções que o córtex pré-frontal realiza, né? E é uma função muito estudada, inclusive, na, na avaliação, na condução de terapias em pessoas que têm déficits nas funções executivas, né? A gente vai ver depois, mas existem alguns transtornos associados ao córtex pré-frontal, que seria o transtorno de personalidade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do autismo, mas algum desses transtornos, né, por exemplo, o autismo, ele não, nós não conseguimos fazer não é um raio-x, né, uma ressonância magnética no cérebro e não existe um exame que nós fazemos e conseguimos identificar esse transtorno. Não é identificável a partir de exames de imagens. Através do comportamento. É, sim, é através do comportamento. Mas existem algumas pessoas ali com uma dinâmica, com uma função, né, uma dinâmica diferente do córtex pré-frontal. E que, assim, existem possíveis déficits e transtornos relacionados Transtorno, a. mas agora pergunto, até por uma curiosidade, Ana. Uhum, No fundo, há muitos autistas, ou às vezes pessoas que têm síndrome de Asperger. No fundo, há um conhecimento hoje em dia, que a ligação entre o córtex ou o lobo esquerdo com o lobo direito, o que os separa, no fundo, há, por exemplo, nas mulheres, se formos fazer essa comparação, as mulheres, essa membrana que separa ambos os hemisférios é mais pequena, por exemplo, que os homens. Mas nas pessoas que têm Asperger e têm autismo e alguns graus de autismo, às vezes a sua própria fisionomia neurológica e, por assim dizer, fisiológica do seu próprio cérebro, a uhum. ligação também, a membrana entre entre o hemisfério direito e o esquerdo são mais pequenos. Portanto, as ligações acabam por ser mais rápidas e até a compreensão de pensamento racional versus o criativo está mais facilmente interligada do que grande parte das pessoas, por assim dizer, na sua população. Sim. Bom, existem muitos estudos recentes quanto à identificação do autismo. A gente sabe que é muito difícil o diagnóstico. Há uma diferenciação entre meninas e meninos. Há uma prevalência maior em meninos do que em meninas, E é mais severo mas nos filhos, não é? sim, mas existem algumas contradições, porque as meninas elas têm o que nós chamamos de masking, né? Elas conseguem mascarar os sintomas. Elas conseguem fazer com que os sintomas delas sejam socialmente aceitos. Então, é mais difícil identificar nas meninas do que nos meninos por essa questão. Então, não se sabe se o autismo é maior em meninos do que em meninas, porque existe mesmo uma diferenciação entre sexo ou porque as pessoas ainda têm muita dificuldade em reconhecer, em avaliar, em diagnosticar o autismo em meninas do que em meninos. Então, existe até mesmo
não seria um preconceito, né? Mas é porque as meninas, elas conseguem, as mulheres conseguem mascarar os sentimentos, mascarar o que seriam os sintomas, né? Por exemplo, dentro do autismo a gente tem muito os movimentos repetitivos, é, o que fazem com que elas escondem isso e realizam quando elas se sentem confortáveis, né? Então, existem algumas contradições quanto ao diagnóstico do autismo entre meninas e meninos. Existem muitos estudos recentes saindo a partir do diagnóstico do autismo. A gente sabe que 80% é genético, mas ainda não é possível saber exatamente a causa. Não conseguimos também identificar, diagnosticar de uma maneira ali concreta, né, de uma análise específica do cérebro, porque o que é possível é fazer a análise do cérebro, mas depois que a pessoa mesmo já faleceu, né? Porque para identificar alguns pontos ali Faz é, tudo, mas é para estudo, diferente, sim. e porque É mesmo na diferente depois ressonância, perceber, no fundo, as reações ou os pontos chamados hotspots, não é? uhum, Que são de facto ativados e perceber quais é que são os pontos ativadores no cérebro. Lá está, é o que eu estou a dizer, Ana. Eu não entendo nada de neurociência, por assim dizer, mas tenho muita curiosidade. Já li vastamente muita coisa. uhum, E é engraçado, ou seja, a mente acaba sempre por ser uma incógnita, porque por mais estudos da ciência, e lá está, não quero confrontar a ciência em si, mas é todo é um universo por si, a mente. Portanto, explicá-la na sua, eh, numa parte totalmente científica, por exemplo, para mim já não faz tanto sentido. Vou-lhe ser honesta, porque há uma componente que, sim, no processamento da nossa informação e a forma como nós armazenamos também, e como também as funções do nosso corpo também são organizadas por esta boa função neurológica, mas eu acredito que há uma componente mesmo para o autismo, mesmo para outros distúrbios, hum, que hoje chamamos cientificamente distúrbios mentais, eu acredito que há outras explicações também para isso, porque a nossa existência não pode ser só permeabilizada no sentido da compreensão de um sistema ou de um organismo, pronto. E ele tem que estar interligado com algo também. E não é só o corpo, pronto. sim. É o que chamamos, dentro do estudo da psicologia, nós estudamos o cérebro, a mente, né? Nós somos biopsicossocial. Exato, Então, exatamente. A psico já diz muito. nós não podemos partir do pressuposto de compreender o ser humano apenas pela parte fisiológica, né? Eu também concordo com você. E há algo também dentro da psicologia que nós estudamos que é o espírito, e não no sentido religioso, mas no Não, não sentido, tem sentido, é isso, não é assim. sim, Uhum. é um sentido ali de que É uma também assim, frequência, porque é uma frequência, é uma vibração, não é? O nosso ser, nós somos seres vibracionais, como tudo em qualquer sistema tridimensional, tem isso, não é? Portanto, se nós temos vibração, um pensamento tem uma vibração, o nosso estado, seja como for interno, distúrbio, tem uma vibração e isto ecoa no universo e ressoa para nós também de uma forma e vivência distinta. sim. E se a gente pegar, por exemplo, o caso do
Phineas Gage, eu voltei os slides, Sim, do acidente que foi, ele teve com a barra, foi não é? reconhecido em 1848. Então, se a gente pegar, não é relativamente, Sim, sim. é relativamente perto, né? Para descobrir que existia o córtex Sim, sim. pré-frontal. Então, todos os estudos que nós temos até agora, eles são recentes e a gente continua adaptando eles, continua melhorando eles com novas tecnologias e conhecendo cada vez mais sobre o nosso cérebro. E ainda assim não é o suficiente, ainda assim existe um mundo à parte, ainda assim existem muitas dúvidas. E ainda assim também não há como compreender a totalidade do ser humano a partir apenas da sua fisiologia. Senão não existiria nem a psicologia, né? Que a gente Exatamente. compreende também a Pela cultura, o filosofia, não ambiente. é isso, sim, sim. Começou, no fundo, quer dizer, há sempre, lá está, assim, do Oriente é bem mais antigo, o Ocidente num questionamento até filosófico do ser, não é? Pronto, mais, se calhar, mais na Grécia, isso foi mais evidenciado, mas eu acredito que esse pensamento não existiu só na Grécia, não é? Ele já veio de, possivelmente de milhares e milhares de conhecimento. É isso, pronto, é honrar no fundo essa existência, mas que o conhecimento, e desculpe estar não quero de todo controlar a apresentação, Ana, de todo, mas acho Tudo interessante bem. sempre trazer o questionamento da mente e o porquê dos comportamentos, e fica para mim sempre a reflexão lá está, ou seja, quando falamos o oculto, no sentido do oculto do que não vemos, não o oculto na sua palavra que hoje em dia pode ser interpretada em ocultismo, não é? A mente de facto tem uma preponderância vibracional, portanto, uma noção de captação de realidade, ou de criação de realidade. Não sei se isto parece muito utópico o que eu estou a dizer, pronto. Mas, Uhum. e se calhar, E, e é, existe uma compreensão também da mente, né? E da onde vem os nossos estudos sobre que você trouxe, que é uma compreensão do Ocidente, né? E existe uma compreensão diferente no Oriente, sim, que às vezes se convergem e às vezes, né? Enfim, e existem muitas contradições entre autores, entre cientistas, entre, né, estudiosos, principalmente uma divergência cultural, né, sobre o que seria a mente, o estudo do cérebro, enfim, e do comportamento humano. Até mesmo dentro da psicologia, nós temos diferentes abordagens que se divergem. e temos que ter, Ana. E, A verdade nunca está direcionada num só sentido, ela está no meio e, portanto, está sempre na leitura até de um extremo e do outro. Na verdade, é aí que eu acredito que nós encontramos o discernimento. Vá, por assim. exato. Bom, voltando para as funções executivas, o que eu estava dizendo é que, por que que eu trouxe a questão do autismo? Porque existe avaliações dentro do autismo, né, para diagnóstico, em que nós avaliamos as funções executivas do cliente, né, do paciente, e tanto avaliações diagnósticas quanto avaliações das habilidades que ele tem para que seja montado ali um plano, um objetivo de trabalho, né, para que esse cérebro possa ser reabilitado, vamos dizer assim. Porque agora, nesse momento, nós estamos estudando, falando sobre o córtex pré-frontal, sobre as funções, né? E depois vamos falar sobre as lesões, o déficit, mas existe uma outra parte que é
a plasticidade neural, né? A nossa capacidade de, de aprender e do nosso cérebro se regenerar, não se regenerar no sentido que nós conhecemos, né? Mas de aprendizagem, que é onde existem as reabilitações tanto psicológicas como as físicas, que ao mesmo tempo, né, elas, elas ajudam a reabilitação do cérebro e tudo isso dentro da plasticidade neural, que é um outro mundo à parte, né? Mas, bom, dentro das funções executivas, que fica ali tudo dentro do córtex pré-frontal, a gente tem o controle e a regulação dos comportamentos e pensamentos. E dentro das funções executivas, nós temos alguns tópicos. Um deles é a inibição, que nós chamamos de controle de impulsos, e que às vezes nós podemos falar com uma pessoa, ela não tem controle inibitório. Quando a gente fala a pessoa não tem um controle inibitório, ela não tem um controle de impulso, né? E isso, vamos usar de exemplo ali para para um comportamento de raiva excessivo, ou um comportamento de alegria excessivo, de tristeza excessivo. E seria esse controle, essa falta de controle inibitório, que seria controle de impulsos. A flexibilidade cognitiva, todas esses tópicos, eles são muito presentes em pessoas é, com autismo, né? Que é, no caso, a flexibilidade cognitiva, que é a adaptação a novas situações. Isso também pode estar presente em transtornos como déficit de atenção e hiperatividade, mas está muito presente mesmo na flexibilidade cognitiva, no autismo. A flexibilidade cognitiva, que seria, né, um exemplo. A gente tem um planejamento semanal, nós planejamos ali nossa semana, ou mesmo nosso dia, e um imprevisto acontece, né, ou tem um, tem um cinema marcado para 7 horas da noite, e aí tem um acidente no trânsito, e infelizmente não vai ser possível chegar, por mais que você tenha se preparado com antecedência para chegar para ver o filme às 7, infelizmente você vai perder o filme. E aí, quando não se tem um controle de impulsos, né? Não se tem uma flexibilidade cognitiva, aquilo ali pode ser um potencial para uma crise, por exemplo, dentro de uma pessoa com autismo. É uma crise emocional, uma crise de pânico também, né? Que é essa falta de adaptação a novas situações. Isso é um exemplo, acho que talvez muito grande, né? Mas às vezes perder 5 minutos do horário que você tem do almoço, ou acordar 5 minutos atrasado, isso já é, para uma pessoa que não tem uma flexibilidade cognitiva muito grande, isso já pode ser motivo de acabar com o dia dela, né? E que não tem um controle de impulsos muito estabelecido, talvez. Não tem um controle inibitório. Isso pode ser a causa de uma crise de ansiedade, por exemplo. A memória de trabalho, que dentro das funções executivas nós chamamos o lugar ali que armazena e manipula informações temporárias, e que isso é muito prejudicado também por questões de estresse. O estresse também ele é uma emoção muito presente e característica para descontrolar essas funções, principalmente a memória de trabalho, essa é a memória temporária de informação, o planejamento, que é antecipar e estruturar ações futuras. Existem muitas pessoas com dificuldades enormes para
para planejamento dentro das funções executivas. Isso é muito presente dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É a dificuldade de antecipar e ali estruturar, organizar uma rotina. Uma pessoa dentro com TDAH, né? Ela tem uma dificuldade imensa em fazer um planejamento e organizar a própria rotina. Isso está dentro das funções executivas. E a tomada de decisão, né? Que é escolher entre opções disponíveis. Que seria, né, tomar uma decisão frente às oportunidades. E no estudo das funções executivas, é que a gente monta uma vasta opções de avaliações dentro da psicologia, dentro da neuropsicologia, para avaliar déficits que correspondem ao córtex pré-frontal. A divisão do córtex pré-frontal. Eu vou mandar no nosso WhatsApp do grupo um vídeo, e aí é mesmo para quem tem interesse, né? Mas que é um vídeo de uma pessoa, uma mulher, explicando os cortes do cérebro, né? Ela tem o cérebro real na mão dela e nosso cérebro ele é bonitinho assim, em conjunto. Ele é um pouquinho meio aberto, mas no meio dele ele é conectado. E aí se faz um corte ali entre o hemisfério, né? Que nós temos, o hemisfério direito e esquerdo. No corte ali, eu acho que esse é o corte que nós chamamos de corte sagital, se eu não estou enganada. E aí nós podemos ver ali tudo que a gente tem dentro do cérebro. O mesencéfalo que fica ali embaixo, né? As divisões corretas do cérebro. Mas na divisão do córtex pré-frontal, nós temos 3 divisões. Seria o dorso lateral, que é onde fica o controle cognitivo, planejamento e a memória de trabalho. Temos o ventromedial, que regula as emoções e o comportamento social. O órbito frontal, que é responsável pela tomada de decisão baseada em emoções e avaliação de recompensa. A área da análise do comportamento é uma área que estuda muito essa questão, né? Principalmente dentro da avaliação de recompensas, é quando nós tomamos uma decisão de acordo com o que nós vamos ganhar com isso, é basicamente essa estrutura. E para quem não tem conhecimento, no cérebro a gente tem esses riscozinhos, né? E essas formações, e tudo dentro dele tem um nome e uma função. É tudo separadinho, de forma organizada. Tem o que nós chamamos de sulcos e os giros. E depois, no vídeo que eu vou mandar no WhatsApp, vocês vão poder ver melhor, né? Porque ela pega o cérebro na mão e vocês conseguem visualizar melhor. É muito interessante. Cada área é responsável por alguma coisa, né, no nosso corpo. Bom, e quais são os impactos, o impacto de danos no córtex pré-frontal? Os danos no córtex pré-frontal, eles podem resultar na perda de controle emocional, na impulsividade, na dificuldade em planejar e tomar decisões e na alteração de personalidade, que foi o que aconteceu com o Phineas Gage. E o que acontece também com pessoas que sofrem lesões nessa área, ou mesmo um tumor nessa área, né? Existe a possibilidade de você sofrer uma lesão nessa área e continuar vivo, né? Lógico. Mas isso prejudica muitas funções.
né, que caracterizam você como ser humano. Há algumas doenças relacionadas, doenças ou transtornos, né? Não considero aqui, ou existem pessoas que consideram alguma desses transtornos como doenças, alguns artigos, esse artigo traz como doença, mas nós chamamos mesmo de transtorno e não doença. Porque dentro da psicologia, pelo menos, aquilo que é doença é aquilo que tem cura, e o TDAH, o autismo, por exemplo, não são doenças, são transtornos, não tem cura, mas tem tratamento. Bom, e alguns transtornos relacionados são o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar e mesmo o autismo. Enfim. Bom, a respeito dos neurotransmissores do córtex pré-frontal. Só a respeito dos neurotransmissores daria uma aula imensa, né? Que principalmente sobre as funções dos fármacos, né? Dentro da farmacologia, é um outro estudo. E nós temos alguns neurotransmissores principais para a nossa vida, que é a serotonina, a dopamina e o GABA. A serotonina seria a regulação das emoções e da impulsividade. A dopamina é o que afeta a atenção, a memória de trabalho e a motivação, principalmente a motivação. E o GABA é aquele que inibe reações impulsivas e regula a ansiedade. Alguns fármacos, eles são a compressão, né, a utilização desses 3 neurotransmissores. E muita gente já ouviu falar, né, sobre a questão da serotonina, da dopamina, da GABA nem tanto, mas que são neurotransmissores ali essenciais para a nossa vida diária, né? Então, correlacionados com a depressão, com a ansiedade, com transtornos ali de humor, né? Neurotransmissores muito importantes. Não só eles, né? Temos mais. Bom, o córtex pré-frontal, obviamente, como nós vimos até agora, ele é essencial para a inteligência, para o comportamento, para a personalidade, para a motivação, para a realização de atividades diárias do nosso dia a dia. Ele afeta a nossa capacidade de tomar decisões, de interagir socialmente, de compreender regras sociais. E danos podem causar mudanças significativas na personalidade, na cognição. E se nós temos algum tipo de dano ou algum tipo de transtorno a respeito de funções correlacionadas ao córtex pré-frontal, nós também temos uma outra área de estudo, que é a plasticidade neural, e outras áreas, né, de reabilitação, né, que podemos chamar de reabilitação, mas também temos a terapia, os exercícios físicos, os fármacos, o exercícios de mindfulness, que todos eles contribuem para um exercício melhor do nosso cérebro, né? Agora, eu não dei muito spoiler, né, do Phineas Cage. Aqui tá a referência, eu vou deixar depois. Esse slide no nosso grupo.
E agora eu quero mostrar um vídeo falando um pouquinho sobre o Phineas Cage. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Bom, eu acho que dá pra gente fazer um intervalo de no máximo 10 minutos. E enquanto eu vou preparando o vídeo para ficar, para eu ver se vai passar tudo certinho. Bom, então eu vou fazer aqui uma pausa de 10 minutinhos, só para dar tempo de eu procurar o vídeo, ir no banheiro, tomar uma água. E já volto com o vídeo sobre o Phineas Cage.
Bom, vamos lá. Eu queria passar mais um, mas não vai dar tempo. Vamos ficar com esse aqui mesmo. Deixa eu compartilhar já. Bom, esse é um vídeo sobre a história do. Me sumiu o nome dele. Do Gage. Eu só me lembro do sobrenome. Bom, por que eu tô passando o vídeo dele aqui? Porque ele é uma das pessoas mais importantes para a ciência, para a neurociência. Se não for a mais importante. É, na verdade, não só ele, né? O médico que fez essa descoberta, mas se não. Se esse trágico acidente não tivesse acontecido, talvez a gente demoraria um pouco mais para descobrir o que nós descobrimos até hoje. É a partir desse trágico acidente, né? Como eu disse antes, o próprio crânio do Gage está em exposição, assim como a barra de ferro que atravessou o crânio dele. E vamos lá, vou colocar o vídeo para a gente ver. Espero que esteja saindo som. Essa é a barra de ferro que está na Universidade de Harvard, inclusive, como exposição.
É isso. Bom, ficamos até então a próxima aula, que eu vou tentar trazer um pouquinho uma temática diferente, assim como eu trouxe no primeiro momento sobre as tomadas de decisões, hoje sobre o córtex pré-frontal, vou tentar trazer um pouquinho sobre neuromarketing, que eu acho que vai ser interessante. E eu vejo vocês amanhã. Boa noite e até mais.